Olá, turminha! Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre expressões numéricas. E aí nós trabalhamos expressões numéricas com as 4 operações, mas na aula de hoje iremos trabalhar só com adição e subtração. As expressões elas são altamente necessárias para solucionar problemas do nosso cotidiano. Pois é. Então, como já disse, iremos trabalhar as expressões numéricas envolvendo as operações de adição e subtração. É através do conhecimento das operações básicas da matemática, bem como da interpretação dos dados contidos nos problemas, que podemos organizar o problema, extrair suas informações principais e convertê-las em um modelo matemático e, por fim, efetuar os cálculos. Então, vamos lá. Se observarmos aqui, eu coloquei a expressão numérica é uma sequência de números associados por operações. Assim sendo, podemos dizer que é uma sentença matemática constituída de uma sequência de cálculos. Eu acredito que alguns já saibam, mas para reforçar, Tia colocou aí explicando bem direitinho como é e o que é as expressões numéricas. Então, para resolvê-las, precisamos seguir algumas regras. É importante portanto, seguimos uma ordem para resolver uma expressão numérica. Devemos respeitar a prioridade das operações, certo? É uma das principais sequências que devemos seguir. Então, nós selecionou aí a primeira regrinha. Em uma expressão numérica envolvendo as operações de adição e subtração, deve-se inicialmente resolver a operação que aparecer primeiro. Então, nós temos que analisar quem vai vir primeiro. Vai ser a soma ou vai ser a subtração? De acordo com a situação problema, é que a gente vai analisar quem vai vir primeiro. A segunda regrinha é a resolução de uma expressão numérica deverá ser feita resolvendo as operações da esquerda para a direita, ok? Então, vamos seguir aqui com um exemplo. E colocou um exemplo para vocês poderem entender bem direitinho desde o que eu venho falando do início, né? Que é a questão de organizar esse cálculo matemático. Para que eu possa organizar, eu tenho que ler a situação problema e identificando os elementos que ele tem na questão para que a gente possa organizar esse cálculo. Então, eu coloquei um exemplo aqui que fala sobre: Mariana estava fazendo uma campanha de doação de agasalhos para distribuir a um asilo com 62 idosos. Ela já conseguiu 45 agasalhos e recebeu mais algumas doações com 23. Quantos agasalhos sobrarão se ela entregar uma para cada idoso? Então, a gente tem que começar a entender como é que a gente vai escrever essa expressão. Nós vamos lá para os pontos. 62 idosos é a quantidade total. Só que ela já conseguiu 45 agasalhos, então nós iremos iniciar nossa expressão com os 45 agasalhos que ela conseguiu, né? E aí ela recebeu logo depois mais 23. Então, se ela recebeu mais 23, eu vou ter aí uma sominha, 45 mais 23. Quantos agasalhos sobrarão se ela entregar um para cada idoso? Então, vem aí a quantidade de idosos que eu tenho, que são 62 idosos. Então, eu tenho que fazer uma subtração. Então, eu primeiro vou fazer o quê? Armar essa continha. Então, vamos lá. Escrevendo a operação em forma de uma expressão numérica, tem-se 45, que é a quantidade de agasalhos, mais 23, que foi depois, a quantidade que ela recebeu depois, e subtrai-se da quantidade total de idosos que ela tem, para a gente poder identificar quantos sobrarão. E aí nós seguimos a explicação, né? Então, como eu disse, primeiro da esquerda para a direita, e temos que observar qual foi a operação inicial, no caso aqui, a adição. Então, iniciamos a resolução fazendo a operação da adição, pois é uma operação que aparece primeiro. Então, eu tenho aqui, 45 mais 23, vou fazer a soma deles dois, que vai dar 68.
Chegando ao resultado de 68, eu vou subtraí-lo com a quantidade de idosos que eu tenho. Então, em seguida, devemos fazer a operação de subtração. E aí, eu vou obter o resultado de 6. Então, quantos agasalhos sobrarão? Se ela entregar um para cada idoso, sobrarão somente 6. E aí, a gente já armou a expressão numérica, seguiu as regras, fez o cálculo e chegou ao resultado final. Então, para que vocês possam compreender mais, eu trouxe mais outra expressão numérica para que a gente possa trabalhar e vocês consigam visualizar a expressão feita do início ao fim, já que a gente trabalhou passo a passo anteriormente. Então, eu vou trazer a expressão, certo? Uma nova expressão numérica, que é essa daqui, ó, 35 mais 65, menos 18, menos 25, mais 36. Uma expressão numérica bem maior, só que ainda trabalhando com soma e subtração, que é o que a gente vai trabalhar no dia de hoje. Então, iniciaremos a resolução dessa expressão resolvendo a operação que aparece primeiro. Sempre vai ser assim, da esquerda para a direita. E os demais números somente copiamos. Então, vamos lá. Se eu for resolver a primeira, eu vou começar 35 mais 65. Então, obtivemos a questão, o resultado 100. Menos 18, menos 25, mais 36, eu vou repetir. E aí, nós vamos para o segundo passo. Agora que resolveremos a próxima operação. 18 com o resultado obtido na primeiro cálculo que fizemos. Então, 100 menos 18 vai obter o resultado de 82. Repito o restante da expressão numérica, menos 25 mais 36. Vou para o terceiro passo agora. Em seguida, resolveremos a próxima operação. E qual vai ser a próxima operação? O 82, que foi o resultado obtido. O 82, que é o resultado obtido, menos os 25 que estava na expressão numérica. Então, 82 menos 25, eu obtenho 57. E aí, eu tenho que copiar o restante da operação, mais 36. Por fim, resolvemos a última operação, 57 mais 36, que é igual a 93. E aí, obtendo o resultado final. O resultado da expressão é 93. Fazendo a expressão numérica sempre começando pela primeira operação que aparecer na expressão. E aí, seguindo ela consecutivamente, chegando ao resultado final. Então, eu espero que vocês tenham entendido e logo mais nos veremos na nossa aula virtual.